Meus queridos irmãos e irmãs, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Quero refletir com os irmãos sobre um texto da Escritura Sagrada que está em Isaías, no capítulo 43. Esta é uma palavra de consolo, uma palavra de força, uma palavra que levanta, uma palavra que edifica as nossas vidas. Isaías 43, do 1 ao 7. Isaías 43, do 1 ao 7. Diz a palavra do Senhor assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Meus queridos irmãos, a mensagem do profeta Isaías está dividida em duas partes. Os capítulos 1 a 39 e capítulos 40 a 66. A primeira parte, do 1 ao 39, trata de condenação. A segunda, de salvação. A primeira parte é uma mensagem de juízo. A segunda parte é uma mensagem de consolo. O povo de Deus, aqui nesse texto, é Israel. Mas vale a pena a gente informar e explicar e entender que no Antigo Testamento o Senhor estava formando o seu povo. Progressivamente o Senhor estava revelando um plano que seria concretizado em Cristo Jesus. Mas o Senhor não faria com que esse plano acontecesse tudo de uma vez. Esse plano foi sendo formatado e administrado por meio de alianças, por meio de compromissos, por meio de pacto. E aqui nós vemos que o povo do Senhor é Israel. Isso é bem claro. O profeta Isaías leva a sua mensagem a um povo, a uma nação, e essa nação é Israel. Os judeus, eles eram um povo escolhido de Deus a princípio. Mas isso não significava que cada uma das pessoas, dos judeus, daqueles que tinham a lei de Deus, não significava que cada uma daquelas pessoas abraçava um estilo de vida piedosa. Muitos rejeitavam, repudiavam o Deus de Israel, adoravam outros deuses, cometiam imoralidades, violências, fraudes, roubos, assassinato, perjúrio. Mas apesar da infidelidade desse povo, havia dentro desse povo um outro povo, que era o povo eleito de Deus. Havia dentro do povo de Israel um povo da qual o Senhor os amava, da qual o Senhor os tinha como seu verdadeiro povo. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, o povo de Deus já não é mais uma nação. Nós ouvimos isso hoje pela manhã.
mas é um povo que é chamado de igreja, eclesia, um povo tirado do mundo, um povo separado do mundo, para viver uma vida de conformidade com a lei de Deus. Agora, uma nova aliança. Então, quando falamos no povo de Deus, no Novo Testamento, ou quando eu falar aqui de povo de Deus, eu estou falando e estamos tratando da reunião, do ajuntamento invisível dos salvos em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os países, em todos os tempos. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo fala que, na nova aliança, depois da morte de Cristo, a sua ressurreição e o complemento da aliança, o fechamento de todas as alianças que o Senhor fez com o seu povo no passado, ele diz que agora já não há mais distinção entre estrangeiros e judeus. E ele diz, a partir do verso 11, no capítulo 2, portanto, o apóstolo Paulo falando aos judeus, aos efésios, lembrai-vos de que outrora, falando aos estrangeiros, corrigindo, vós gentios, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, estrangeiros, ou nós, antes de sermos aceitos por Cristo, naquele tempo nós estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos às alianças das promessas que Deus havia feito com Israel. Nós não tínhamos esperança, nem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, do Israel do Antigo Testamento, e dos estrangeiros, gentios do Novo Testamento, todos aqueles que creriam na mensagem de Cristo e se tornariam seus discípulos, o qual de ambos os povos Ele fez um. E Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre os povos, e aboliu na sua carne, Cristo, morrendo na cruz do Calvário, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Atualizando, nós somos o povo de Deus hoje. O povo de Deus não é um povo étnico, nacionalista, mas o povo de Deus hoje é a sua igreja. Não é uma igreja institucionalizada, a igreja A, B ou C, mas é a composição de todos aqueles que creem em Cristo. A igreja institucionalizada, A, B ou C, você vê, você frequenta. Mas a igreja invisível de Cristo, o corpo místico de Cristo, aqueles que realmente são salvos, você não consegue enxergar. Você não consegue saber exatamente, com toda a convicção, quem é. Mas é o ajuntamento de todos aqueles que creem em Cristo. Você tem satisfação em Cristo? Você crê no Senhor? Você confessa a Ele como seu Salvador? Você se alegra nos mandamentos dEle? Você se alegra nas ordenanças dEle? Você se alegra de estar na presença de Deus, de exaltá-lo, de glorificá-lo e de viver uma vida que o agrada em todo o tempo, em todos os lugares? Então você faz parte da igreja invisível. Dito essas coisas, eu gostaria de pensar brevemente com vocês nesse texto, irmãos, sobre uma coisa que lendo, eu reparei muito, que é os efeitos do amor de Deus na vida do seu povo. Os estudiosos dizem que, muito provavelmente, quando Isaías escreveu essa mensagem,
o povo de Judá, a parte sul de Israel, ainda não tinha ido como prisioneiros, escravos e cativos para a Babilônia. Portanto, o profeta está se antecipando e dizendo aos eleitos do Senhor, aqueles que sentiam satisfação em Deus, o que é que iria acontecer de ruim àquelas pessoas. E o fato de que eles iriam para o cativeiro era por causa da desobediência de todas as pessoas. Então, irmãos, quando a gente lê esse texto e pensa que o profeta Isaías está antecipando uma mensagem, da qual o Senhor fará com que o seu povo passe por dificuldades e privações e seja um povo em terras cativas e estrangeiras e percam o contato talvez com a sua família e certamente a tristeza, o abandono, a ilusão iria tomar conta do coração dessas pessoas, antecipando a isso e não deixando o seu povo simplesmente numa situação, numa condição de pessoas que agora iriam ser escravizadas e deportadas por causa da desobediência de Deus. O Senhor então tem agora, por meio do profeta Isaías, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. Se você ler o capítulo 42, a partir do versículo 18, você verá que o Senhor ainda tem palavras de desapontamentos com o seu povo. Você verá que o Senhor não está satisfeito com o seu povo. Você verá que ainda muitas pessoas do seu povo que compunha a nação de Israel não se satisfaziam em Deus, não serviam a Deus, adoravam outros deuses, viviam uma vida paralela à vontade de Deus. Então o furor de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre esse povo. E não tinha como aqueles que estavam se conduzindo verdadeiramente serem livres dessa deportação, dessa invasão da Babilônia, que era a nação predominante na época. Mas quando nós falamos no amor de Deus, o que nós vamos perceber é que o Senhor ama o seu povo, e que o Senhor ama os seus eleitos, e que o Senhor ama a sua igreja. E o Senhor a ama apesar das nossas fraquezas. O Senhor ama os eleitos apesar das nossas debilidades. O Senhor ama o seu povo apesar de estarmos, às vezes, distante daquilo que o Senhor exige de nós. Mas o Senhor continua amando o seu povo. Eu não sei por qual caminho você tem andado. Eu não sei por qual situação você tem se afastado dos caminhos do Senhor. Mas a mensagem do Senhor é nessa noite para você: o Senhor o ama, o Senhor o restaura, o Senhor o levanta, o Senhor o coloca de pé, porque Ele o ama, não pelos seus méritos, não pela sua performance, não por aquilo que você é, pela sua sabedoria, pela sua intelectualidade, nem pela sua moralidade, mas é por algo que nós não conseguimos exatamente detectar, e muitas vezes nós achamos injusto, que Deus ame algumas pessoas, e que outras, Ele simplesmente deixa elas andarem nos seus próprios pecados. Quando falamos do amor de Deus, estamos falando do seu caráter, do seu atributo comunicado, compartilhado com o seu povo. No ser de Deus, há atributos ou qualidades que Ele não compartilha conosco. Por exemplo, a sua imutabilidade, a sua infinitude, a sua majestade, a sua glória, a sua autoexistência. Esses atributos de Deus são chamados de incomunicáveis ou intransferíveis. O Senhor não compartilha esses atributos conosco. Mas há outros que Ele, por si próprio, por sua própria vontade, Ele resolve compartilhar conosco e derramar sobre nós o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência, a sua justiça.
Ele compartilha esses atributos comunicáveis conosco. Mas, meus queridos irmãos, o texto começa dizendo, versículo 1, repare aí, mas agora. Essa expressão, mas agora, é uma expressão, é um termo que revela um contraste do que ele vinha dizendo no passado. É como se ele estivesse dizendo, vocês têm me desobedecido, vocês têm andado por caminhos dos quais eu não me agrado, vocês têm adorado outros deuses, vocês têm fracassado no discipulado, vocês têm andado por caminhos distintos, feito coisas dos quais eu não me agrado, mas agora, é um contraste entre o juízo de Deus, é um contraste entre aquilo que o Senhor estava fazendo, trazendo uma mensagem de juízo. Ele diz, mas agora, assim diz o Senhor. A expressão Senhor aqui significa Yahvé, ou alguns chamam de Yahweh, ou Javé. É uma expressão que significa que Ele é o Senhor do pacto. Ele é o Senhor leal, Ele é o Senhor fiel, Ele é o Senhor que acompanha a história do seu povo. Ele é o Senhor que não abandona o seu povo. E Ele diz, assim diz o Senhor. Aqui é o profeta dizendo, mas agora, depois de tudo isso que vocês têm feito, pelos caminhos errôneos em que vocês têm andado, mas agora, assim diz o Senhor. E Ele aqui fala que esse Senhor é o Senhor que o criou. E aqui eu vejo o primeiro efeito do amor de Deus pelo seu povo. O primeiro efeito pelo amor de Deus, do amor de Deus por essas pessoas aqui, que estavam prestes a ir para o cativeiro babilônico. Segundo Jeremias escreveu no capítulo 29, o povo de Israel, o povo judeu, ficaria no cativeiro babilônico por 70 anos, em terras estranhas. E aqui, o primeiro efeito do amor de Deus ao seu povo, e trazendo para os nossos dias, o primeiro efeito que esse texto nos mostra sobre o amor de Deus, pela sua igreja invisível, pelo seu povo eleito, aqueles que se satisfazem em Deus, é a salvação. Porque o texto diz, não temas, porque eu te remi. E por que Deus quer insistir em derramar sobre esse povo rebelde? Por que Deus insiste em derramar sobre nós, pecadores, transgressores da lei de Deus, o seu amor? Embora não mereçamos, Ele é tão bondoso, tão gracioso, que Ele faz isso para conosco. Por que Ele faz isso? Porque foi o próprio Deus quem criou este povo. Quando Isaías introduz a sua mensagem profética, ele diz ao povo, diz o Senhor que te criou. Moisés falando ao povo de Israel, em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 6 a 9, ele diz assim, o Senhor, o seu Deus, os escolheu, dentre todos os povos da face da terra. Havia outros povos, havia os caldeus, os babilônios, havia muitos outros povos quando Deus escolheu Israel. E para que o povo não se vangloriassem de ser escolhido por Deus e ter Deus como se fosse um talismã, aquele que os protegeria pelo simples fato de eles serem chamados de povo de Deus, Moisés diz a ele, o Senhor os escolheu para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E o Senhor afeiçoou de vocês, os amou, os escolheu, não porque vocês eram os mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os outros povos. Versículo 8, mas foi por causa do amor do Senhor. O Senhor os amou, e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos 12 patriarcas, por isso Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, Moisés dizendo ao povo que estava caminhando pelo deserto, saibam, portanto, que o Senhor é o seu Deus,
Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez aliança com Jacó, o Deus que fez aliança com Abraão, com Isaque, o Deus que fez aliança com Moisés, com Noé. Saiba que esse Deus, Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que mantém a aliança e a bondade dEle por 1000 gerações daqueles que andam de qualquer forma, daqueles que arbitrariamente, superficialmente o ama? Não. Daqueles que o amam verdadeiramente, guardam os seus mandamentos. O Senhor ama esse povo e o Senhor ama a sua igreja porque foi idealizado por Ele próprio. Foi Ele mesmo que constituiu esse povo. Foi Ele mesmo que criou este povo. Foi Ele mesmo que deu vida a este povo. Foi Ele mesmo que estabeleceu a sua igreja na face da terra. Essa introdução diz que Deus criou este povo e Deus formou este povo. Deus cria este povo por meio de Abraão, por meio dos patriarcas, mas depois eles são escravizados pela primeira vez ao Egito, ficam por cerca de 400 anos escravizados no Egito. Mente de escravo, pensamento de escravo, vida de escravo. Agora eles saem dessa condição de escravos, mas sem saber para onde ir, sem confiar exatamente o que aconteceria com eles. Mas Deus forma esse povo. Deus conduz este povo por lugares quentes, pelo deserto, frio à noite, mas Deus vai formando esse povo. Deus dá leis rituais a ele, Deus dá leis cerimoniais a eles, Deus dá o decálogo a eles, Deus forma essa nação, Deus constitui esse povo que era um escravo no Egito, e coloca esse povo agora numa situação de nação constituída, que possui leis. Deus forma esse povo. E Deus diz a esse povo que Ele criou e que Ele formou: não temas, porque eu te resgatei. O Senhor está dizendo: foi eu que tirei vocês do Egito, portanto eu posso livrar vocês da Babilônia novamente. Foi eu que resgatei vocês da escravidão, da condenação, do jugo de Faraó, e eu posso fazer isso novamente. E eu vejo aqui, irmãos, uma aplicação direta já. Há pessoas que, mesmo sendo eleito do Senhor, salvo, vão embora. Assim como o filho pródigo. Vai embora, passeia, vagueia pelo mundo. Mas o fato é que o Senhor remiu essas pessoas, o Senhor resgatou essas pessoas. Cristo na cruz do Calvário pagou um alto preço por essas pessoas. Ele remiu, Ele resgatou, Ele livrou essas pessoas da condenação, do inferno. Sem a graça de Deus e sem a intervenção de Deus, todos nós estaríamos caminhando a passos largos para o abismo. É sempre Deus que vai em direção ao homem. Não foi Zaqueu que foi em direção a Cristo, ao encontro de Cristo. Jesus disse: hoje me convém ficar aqui em sua casa. Na agenda de Deus, aquele dia já estava estabelecido desde a eternidade. É o Senhor que resgata o seu povo, é o Senhor que resgata as nossas vidas, é o Senhor que resgatou esse povo no passado. É o Senhor que redimiu, é o Senhor que tirou-os da escravidão, que deu dignidade a esse povo, deu lei a este povo. Uma outra coisa bonita que esse primeiro versículo diz, não somente que o Senhor criou, formou, remiu, comprou este povo, mas deu identidade e dignidade a este povo. O profeta diz, o Senhor dizendo pela boca do profeta: chamei-te pelo teu nome. Existe uma das coisas mais
bacana que existe, mais assim que nos deixa contentes e alegres, é quando alguém nos chama pelo nome. Não é isso? Quando alguém chama pelo nosso nome, você parece que é um ar de consideração, de dignidade, de respeito, de consideração que a pessoa tem por você. E o Senhor está dizendo aqui, eu chamei vocês pelo nome. E o Senhor Jesus, em João 10, diz que as suas ovelhas, o seu povo, ouve a sua voz e conhece ele e dele é conhecido. O Senhor conhece o seu povo, o Senhor conhece você. O Senhor sabe das suas fraquezas, mas ao mesmo tempo Ele derrama sobre você o seu amor e a sua graça. Chamei-te pelo teu nome, o Senhor deu identidade a este povo e deu dignidade. O versículo 4 diz, visto que foste precioso aos meus olhos. Eu já ouvi dizer, alguém já disse, que a doutrina reformada, no ponto da corrupção do pecado, da depravação total do pecado, ela é negativista. Ela deprecia a pessoa e o ser humano. Mas isso é um entendimento equivocado dessas pessoas, porque a Bíblia diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não... Tudo aquilo que fizemos com a intenção de captar o olhar de Deus e a atração de Deus, nada disso. Pode atrair a Deus, mas é o próprio Deus que nos vê como precioso. Eu, você, nós somos preciosos aos olhos de Deus, não porque eu faço algo para ser precioso, mas porque Ele considera assim. É Ele que faz assim. E Ele diz a este povo que muitos deles o abandonavam, viravam as costas, assim como o filho pródigo fez, mas Ele diz, vocês são preciosos aos meus olhos. Talvez, se olharmos do ponto de vista econômico, se olharmos do ponto de vista intelectual, talvez se olharmos de outras perspectivas, você não se considera uma pessoa que produz impacto na sociedade e nem na sua família, nem nos seus amigos e talvez nem aqui na igreja. Mas você é precioso aos olhos de Deus. Porque é isso que o Senhor diz na sua palavra. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te remi, eu te resgatei, e você é precioso aos meus olhos, não porque você considera assim, mas porque eu considero assim. Esse é o primeiro efeito do amor de Deus para esse povo, que em muitas situações viravam as costas para Ele. E o segundo efeito do amor de Deus, o amor leal de Deus, não é simplesmente um amor humano, um amor frágil, um amor inconsistente, mas é um amor inabalável, firme, inatingível. O amor de Deus é um amor pautado no seu próprio ser. O amor de Deus é um amor pautado no seu próprio caráter, na sua integridade, na sua santidade. Por isso que Ele ama o seu povo. O segundo efeito do amor leal de Deus, o amor fiel de Deus ao seu povo, é a sua presença com o seu povo. Diz o versículo 2, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus comunica a sua presença com o seu povo em diversas situações. Já foi dito aqui hoje pela manhã, já ouvimos várias vezes, que quando você olha para a história do mundo, ele parece um navio, ou um carro, ou um avião desgovernado, descontrolado. Só parece. Porque Deus, Ele está presente conosco. A não ser que você não creia na palavra do Senhor. Mas aqui esse efeito do Senhor é a presença de Deus no meio do fogo, da provação, das águas, das tribulações,
E o Senhor diz, quando passares pelo fogo, o fato, meus irmãos, é que o Senhor está conosco. Você precisa crer nisso. Você precisa entender isso. Você precisa assimilar essa ideia. Você precisa absorver isso. Você não pode ser diluído. Você não pode ser fluido. Você precisa entender que o Senhor está conosco. A presença de Deus nos acompanha no meio das provações, no meio do fogo das provações, no meio do mar das dificuldades. E é assim que Israel, quando nós olhamos Israel sai da escravidão do Egito, pelo deserto, e já se depara com uma grande dificuldade, o Mar Vermelho. Com muita certeza, pessoas há 4, 5 mil anos atrás, e ainda é hoje, com certeza muitas pessoas reclamaram, murmuraram contra o Senhor, e muitos deles disseram, estamos mortos, estamos acabados, estamos destruídos. O Senhor nos livrou de uma escravidão de 430 anos para fazer-nos perecer, num só momento neste mar. Mas todos sabem a história. O Senhor abre o mar, o seu povo passa. Quando eu penso no povo de Israel passando pela provação do fogo, eu penso nos 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram íntegros, retos e fiéis ao Senhor em meio às dificuldades da vida. E quando o rei Nabucodonosor disse a eles, olha, vocês precisam se curvar, vocês precisam se render a mim, vocês precisam se render aos nossos deuses, vocês precisam absorver a cultura da Babilônia. Eles disseram, não, nós não nos curvaremos diante da cultura da Babilônia, nós não nos curvaremos diante da cultura dos deuses. E parece que isso é tão atual. Há uma Babilônia moderna hoje, querendo que nos curvemos à sua cultura, à sua ideologia, querendo que nos curvemos aos seus deuses, e muitas vezes por sermos renitentes e por insistirmos e não nos curvarmos, pode ser que nos reste o fogo da provação. Mas, irmão, nós temos que crer que o Senhor está conosco. Você crê que o Senhor está com o seu povo? Você crê que o Senhor está contigo no meio da provação? Eu sei que você pode estar dizendo, mas é tão difícil. É tão difícil você estar sendo provado por Deus e você ainda crer nele. E muitas vezes nós fazemos como a mulher de Jó, não é? Que vontade de abandonar esse Deus, que vontade de deixar esse Deus que permite ou que me faz passar pelo fogo da prova, ou pelo mar e os rios da dificuldade. O seu povo passou e o Senhor os livrou. Os jovens passaram e o Senhor os livrou. Mas, irmãos, a maneira de Deus nos preservar, por vezes, não é tirando toda a tribulação do nosso caminho. Veja que a mensagem do Senhor a este povo, ao seu povo aqui é, quando passares, é certo que esse povo iria passar, não é se passar, é quando, ou seja, vocês passarão pelo fogo da provação, vocês passarão pelo rio da adversidade, dos desafios que vocês terão. E esse povo sabia o que era desafio, mas ao mesmo tempo esse povo sabia o que era milagre também. Nós sabemos o que é dificuldade, mas nós sabemos também o que é a mão estendida de Deus em nosso favor. E não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é gracioso, bondoso, misericordioso. É Ele que nos levanta, é Ele que nos restaura. Mas quando vocês passar, vocês não vão passar, o Senhor não disse isso. Jesus também não disse aos seus discípulos, também não foi ilusão, não vendeu ilusão, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Existe hoje, é verdade, como foi bem colocado também hoje pela manhã,
certos mensageiros que desvirtuam o povo de Deus, dizendo que a marca do discípulo de Cristo, do fiel verdadeiro, é o sucesso, é a saúde, é a prosperidade. Mas eu quero dizer que isso não é verdade. Eu quero reforçar, dizer que isso é mentira. Porque o Senhor nunca prometeu isso ao seu povo, nem no passado, e nem hoje. Mas Ele diz, quando vocês passarem, eu estarei com vocês. Assim como o Senhor estava com o povo dele lá no Mar Vermelho, assim como o Senhor estava com Josué e com seu povo no Rio Jordão, assim como o Senhor estava com os 3 jovens lá na Babilônia, o Senhor está conosco, irmãos. Mas o degrau desce mais um pouco. Pode acontecer que a vontade de Deus não seja nos livrar do fogo da provação e nem das profundezas das águas. É só ver a vida. É só ver como acabou a vida dos apóstolos de Cristo. Apenas João. A história diz, apenas João não sofreu um martírio. Os outros, os demais, todos sofreram martírio. Isso é desonra? Isso é fraqueza? Não. A história conta que um homem chamado Policarpo, pastor de Esmirna, no ano 155, ele foi levado diante do anfiteatro de Esmirna, onde hoje é a Turquia, e ele confessava ao Senhor Jesus e vivia o Evangelho de Cristo na sua vida. Já tinha 86 anos. E quando ele foi desafiado a adorar o imperador, aos deuses, a César, ele disse, eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? Eu pergunto nessa noite, o que é que o Senhor fez de mal a você? No que é que Ele te decepcionou? E eu pergunto a mim mesmo. O que é que o Senhor foi tão maldoso para você? Olhe e veja as bênçãos que o Senhor te deu. Esse homem com 86 anos, diante de uma plateia enraivecida, enfurecida, ele diz, eu não nego o meu Senhor. E aí o Senhor veio e livrou ele, tirou ele daquela situação. Não, o Senhor não fez isso. O procurador o ameaçou com fogo. E ele disse, você deveria ter medo do fogo do inferno. Porque este fogo que você pretende me queimar, ele vai se extinguir. E eu vou ir. Mas o fogo do inferno jamais será extinguido. Depois de dizer isso, o fogo foi aceso, o Policarpo foi queimado. Mas ele deu glória ao Senhor. O Senhor nos livra, Ele passa conosco, mas às vezes Ele não nos livra. Será que estamos prontos para isso? E enfim, irmãos, terminando essa breve reflexão, primeiro, o amor leal de Deus, o primeiro efeito é a salvação. Ele nos resgatou, nos remiu, nos deu dignidade. O segundo efeito é que Ele está conosco, a sua presença está conosco. E Jesus disse isso aos seus discípulos, eu estou convosco todos os dias, até o final de todas as coisas. A geopolítica do mundo está esquisita, está estranha, mas o Senhor está conosco. Há guerras por todos os lados, mas o Senhor está conosco. As ideologias estão dominando todos os setores da sociedade, mas o Senhor está conosco. E Ele é que vai decidir de que forma que nós iremos enfrentar essas dificuldades. E por fim, meus queridos irmãos, o terceiro efeito do amor leal de Deus ao seu povo, ao povo dele no passado e agora, a junção dos dois povos. Não há mais um povo,
Não há mais um povo seleto, digo nacionalmente, etnicamente falando, mas há só um povo espiritual. É o reconhecimento de que Deus merece toda a glória. Ele diz isso no versículo 7. Ele já está prevendo a libertação do povo que ainda seria deportado para a Babilônia. Olha que Deus grandioso, que Deus maravilhoso. O povo nem havia ido ainda à Babilônia, segundo alguns estudiosos, mas o Senhor já está prevendo o retorno desse povo para suas casas, para a sua terra. No versículo 6, o Senhor personificando agora uma situação, ele diz: eu vou dizer, a parte norte entrega, e a parte sul não retenha, trago os meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome. Há uma marca de Deus sobre a vida do seu povo, como vimos também hoje pela manhã. Há uma marca de Deus sobre a vida do seu povo. Todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. O efeito do amor de Deus na sua igreja, no seu povo, é para que o glorifiquemos, o exaltemos. Deus exige do seu povo toda a glória, e alguém às vezes fala: esse Deus parece ser um egoísta. Mas o fato é que o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos livra da condenação do inferno. O Senhor foi misericordioso. A Ele toda a honra e toda a glória. Nele, nós devemos nos sentir satisfeitos. John Piper, um pregador batista, declarou: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você quer ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Então estejamos cada vez mais satisfeitos nele. E como é que nós nos satisfaremos em Deus, nos regozijaremos em Deus? É quando a glória de Deus é o objetivo supremo da nossa existência. E tudo o que fazemos for feito para a glória dele. Todos os aspectos da nossa vida, uma vez que fomos salvos, uma vez que somos amados pelo Senhor, uma vez que a sua presença está conosco, nós devemos reconhecer tudo isso e devolver a Ele toda a glória. Cada aspecto das nossas vidas, desde o nosso trabalho até o lazer, os nossos estudos, o nosso dia a dia, tudo deve ser uma oportunidade para glorificar a esse Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. A você que está pensativo, a você que está desanimado, a você que está titubeante em sua fé, saiba que o amor leal de Deus é sobre a sua vida. Estou falando aos eleitos do Senhor. Estou falando a você que sente prazer em Deus. Estou falando a você que sente alegria em Deus. E uma vez que você sente prazer em Deus e alegria em Deus, Deus é glorificado por isso. E o amor dele fica nítido em nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, derrama, Senhor, o teu amor sobre as nossas vidas. Pai, restaura aqueles que precisam de restauração. Fortalece aqueles que estão fracos. Deus anima aqueles que têm pensado que o Senhor os abandonou e não os ama, mas que aos teus olhos são preciosos, são dignos. O Senhor os chamou pelo teu nome. Ó Deus, abençoa o teu povo. Ó Senhor, obrigado por tão imensa graça, não é mérito nosso. Não é, Senhor, por aquilo que fazemos, não é por aquilo que nos dedicamos a fazer, não é por aquilo que fazemos bem, não, mas é porque o Senhor resolveu, o Senhor nos criou, nos formou para a sua própria glória, Senhor. Possamos reconhecer isso, possamos saber que o Senhor é fiel, não a nós, mas ao teu projeto e ao teu plano. E ajuda-nos a encontrarmos alegria e satisfação em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.